Fala galera, sexta-feira, 27 de junho de 2025 por aqui. Eu sou o Bruno. E eu, a Letícia. Estamos aqui, olha, numa iniciativa da área de inovação, da Silks, e hoje o que a gente está vendo nos materiais é que o ecossistema de IA está passando por um teste de realidade bem forte, sabe? Exato, aquela fase do hype puro, né? Parece que tá dando lugar a consequências mais concretas mesmo. É isso. Por um lado, a gente vê ganhos de produtividade que, bom, não dá mais para negar. Os números da Salesforce e da Thomson Reuters estão aí para mostrar. Uhum. Mas, por outro lado, a coisa fica mais complexa. Tem desafios legais aparecendo, tensão geopolítica esquentando. É, a missão aqui é tentar entender esses sinais todos. Vamos passar pela decisão do STF aqui no Brasil, que foi bem importante, e o que ela significa na prática para IA. Isso. E também vamos olhar os números, né? O quanto essa produtividade está aumentando de fato, as movimentações de negócios que isso está gerando. E como a briga global por tecnologia está ficando mais acirrada. E, claro, não dá para esquecer da pesquisa, né? E das novas ferramentas e jeitos de tentar organizar essa coisa toda. A tal da governança de dados. Então, bora começar olhando aqui para dentro de casa. Este é o Panorama Brasil. Bom, a grande notícia aqui foi mesmo a decisão do Supremo sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O placar foi 8-3 e ele foi considerado parcialmente inconstitucional. O que isso quer dizer na prática? Que as plataformas agora são sim responsáveis por conteúdo ilegal de terceiros, mas só depois de serem notificadas. Tem uma exceção para crimes contra a honra, mas Mas o ponto crucial para a gente aqui, né, é que a decisão incluiu explicitamente chatbots e robôs nessa responsabilidade. Se uma IA dessas gera algo ilegal, aí a plataforma pode ser responsabilizada diretamente. É. Isso é grande, né? é gigante. Cria o primeiro precedente legal sobre risco de IA aqui no Brasil, força todo mundo a tratar IA responsável, não mais como, sei lá, um ideal. Vira gestão de risco pura e simples. É isso. E falando em impacto concreto, teve o estudo da Accenture que trouxe números assim, de cair o queixo. Quais números? Potencial de adicionar tipo 429 bilhões de dólares ao PIB brasileiro na próxima década, tudo via IA. Uau! Mas tem um mais aí, né? Tem um mais enorme. O estudo deixa muito claro. Isso só acontece se a gente conseguir requalificar a nossa força de trabalho. Depende disso. Entendi. Então o debate sai só da tecnologia e vai para a política pública de educação, de trabalho, justamente. Senão a gente corre o risco do tal paradoxo da produtividade, sabe? A tecnologia avança, mas o benefício não chega para todo mundo. Mais um teste de realidade. E essa realidade da produtividade, bom, ela já está bem visível nas grandes empresas, o que nos leva direto para o bloco de negócios e startups. Isso aí. O CEO da Salesforce, o Mark Benioff, soltou um número que virou meio que uma referência. Qual foi? Ele disse que a IA já está fazendo entre 30% e 50% do trabalho em áreas-chave lá dentro, tipo engenharia, atendimento ao cliente. 30, 50%? Caramba! Isso. Isso quantifica o ganho de um jeito que não dá para discutir, né? Exato. Vira quase um benchmark, esse número Benioff. E aumenta a pressão na concorrência, claro. A pergunta deixou de ser se usar IA. Para se quanto de eficiência você consegue tirar dela. Eles numa rodada série D. Clear Speed. O que eles fazem mesmo? IA para análise de risco baseada na voz da pessoa. É uma tecnologia que eles chamam de uso duplo. Duplo por quê? Porque serve tanto para seguros, onde eles dizem que o ROI é altíssimo, quanto para a área de defesa. Mostra que tem muito valor nessas IAs mais estreitas, que resolvem um problema específico muito bem. Faz sentido. Talvez o futuro seja mesmo um monte dessas IAs especialistas convivendo. Pode ser. E ainda falando em voz, parece que a Meta está em conversas avançadas para comprar a Play AI. Play AI, uma plataforma focada em voz também, né? Exato. O objetivo, claro, é turbinar o assistente de IA deles e os óculos inteligentes. Reforça aquela aposta na interface de voz como a chave para a próxima onda de computação, né? Especialmente nesses dispositivos que a gente veste. Com certeza. Mas essa corrida toda, tanto das empresas quanto do dinheiro, não acontece isolada, né? A pesquisa e a geopolítica estão pegando fogo junto. Vamos para a pesquisa e desenvolvimento. E aqui, olha que interessante, a OpenAI identificou publicamente uma startup chinesa, a Zippo AI, como a principal rival deles. Zippo AI. E por que essa preocupação toda? A análise da OpenAI sugere que a Zippo tem laços fortes com o governo chinês e que ela seria um instrumento da estrada da seda digital para exportar o modelo de IA da China.
Entendi. Quer dizer, a gente pode estar vendo se formar uma bifurcação no mundo da IA. Um ecossistema americano de um lado, um chinês do outro. Quase uma cortina de ferro da IA, como estão chamando. Exportando não só código, mas padrões, influência. É complexo. Nossa, pesado. E do lado mais técnico da pesquisa, o que temos? Temos a AWS trabalhando com a NASA usando o SageMaker. Eles aplicaram um algoritmo Random Cut Forest para achar anomalias nos dados de uma missão de pouso lunar, a BODLTP. Random Cut Forest. Basicamente um jeito da IA achar padrões esquisitos e muito dado, né? Isso. Funciona como um vigia automático para garantir a segurança de sistemas super complexos, onde um humano sozinho não daria conta de olhar tudo. Interessante. Mostra a IA como ferramenta de segurança crítica mesmo. Exatamente. Mas toda essa tecnologia precisa de regras, de ferramentas para a gente conseguir lidar com ela. É o que a gente vai ver em Tendências Globais e Ferramentas. E aqui tem uma iniciativa bem legal, que é da Creative Commons. Eles lançaram o CC Signals. CC Signals. O que é isso exatamente? É um framework, uma estrutura, que mistura a parte técnica e parte legal para tentar organizar a governança dos dados que treinam as IAs. Governança dos dados de treino. Como assim? A ideia é que os criadores de conteúdo possam colocar sinais nos metadados das suas obras, fotos, textos, músicas, dizendo como as máquinas podem ou não usar aquilo. Ah, tipo, pode usar para treinar se me der crédito, ou se pagar, ou se o modelo resultante for aberto. Esse tipo de coisa? Exatamente. É uma tentativa de criar um pacto, uma reciprocidade, uma forma mais proativa de lidar com essa confusão de propriedade intelectual, em vez de só ir para a briga na justiça. Puxa, bem interessante. Uma luz no fim do túnel, talvez. É uma aposta. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o debate sobre como regular a IA continua quente. Tinha uma proposta de moratória federal. Aquela que impediria os estados de criarem suas próprias leis de IA por 10 anos. Essa mesma. E ela está enfrentando resistência dos dois partidos. A briga é uma regra única federal, que a indústria prefere, ou deixa cada estado criar a sua, funcionando como laboratórios. Uma decisão importante sobre o modelo de governança que eles vão seguir por lá, né? Centralizado ou descentralizado. Com certeza. E para fechar as ferramentas, o Google continua naquela estratégia de embutir a IA em tudo quanto é lugar. O que eles lançaram agora? Tem o Saw Analyzer, que usa IA para analisar escopo de projeto, e um Bot Assisted Live Chat para parceiros do Google Cloud. E talvez o mais relevante para o dia a dia. Por quê? Integraram o Gemini, o modelo de IA deles, direto no Google Sheets, nas planilhas. Ah, tal da IA invisível que você falou. Exato. Ela some como ferramenta separada e vira só mais um recurso ali dentro do que você já usa. Diminui o atrito para adotar, né? Vira padrão. Faz todo sentido. E com isso, chegamos na nossa dinâmica semanal. Sextou, galera! E para inspirar o fim de semana, vamos voltar naquele dado da Thomson Reuters. Profissionais usando IA estão economizando, em média, 5 horas por semana. 5 horas. Se a gente pensar, isso dá mais de um mês de trabalho extra num ano. Um mês faz um par interessante com aquele número da Salesforce, né? De 30% a 50% do trabalho sendo feito por IA em algumas áreas. Com certeza. A produtividade está aí, se tornando bem palpável. É isso aí. Quem sabe a IA não ajuda a liberar um tempinho para a gente descansar mais, né? Um brinde a essa possibilidade. Bom, fazendo aquele resumo rápido do que a gente viu hoje, a decisão do STF aqui no Brasil colocou a responsabilidade sobre chatbots no centro das atenções, né? Vimos que os ganhos de produtividade com IA são reais, quantificados por gigantes como a Salesforce, mas que eles dependem muito da requalificação das pessoas. Vimos também a rivalidade a China esquentando com o caso da Zippo AI. E novas ideias para governança de dados surgindo, como o CC Signals da Creative Commons. E por fim, como a IA está ficando cada vez mais integrada, quase invisível, das ferramentas que a gente usa todo dia, como as do Google. É, a era do hype pode até estar diminuindo um pouco, mas a era do impacto real, essa está só começando. As fontes que usamos para construir essa análise incluem Exame, Times of India, materiais da própria ClearSpeed, PMTS, OpenTools.ai, AWS, Nieman Lab, GovTech e também o blog do Google Cloud. E para fechar, aquele nosso aviso importante de sempre, este episódio foi gerado de forma 100% automatizada por inteligência artificial.
As informações contidas são baseadas em fontes públicas devidamente listadas na descrição. Não há revisão editorial humana. Recomendamos a consulta direta às fontes originais para confirmação e aprofundamento das informações aqui apresentadas. Fica aí a reflexão, né? Com a IA se tornando essa força tão presente, às vezes até invisível, no trabalho e na vida, como é que a gente garante que essa transformação toda de produtividade, de capacidade, realmente beneficia a sociedade de um jeito justo e seguro para todo mundo? Algo para a gente pensar.